essa é uma tendência estabelecida, isso deve continuar, ou também é um movimento que tem uma vida um pouco mais curta aí na sua análise? Como é que isso tende a permanecer no cenário? Eu comecei minha fala mencionando a questão da volatilidade do dólar, porque Exato. os fatores acabam surgindo com uma certa velocidade. Eu diria que essa é uma tendência para o curto prazo, essa tendência de movimentações laterais entre 4,90 e R$ 5, mas o principal fator que a gente não consegue muito medir é como é que vai ser o desempenho da economia americana. E isso Uhum. influencia a questão dos juros lá nos Estados Unidos. Se você lembrar, em setembro, outubro, a gente tinha dados aquecidos para os Estados Unidos, o pessoal achava que os juros iam ficar altos por bastante tempo. Aí, em novembro, dezembro, os dados vieram baixos, o pessoal achou que ia ter cortes de juros muito rápido, e agora a gente volta com dados aquecidos. Então, existe uma oscilação dos dados econômicos nos Estados Unidos que está deixando o pessoal um pouco sem saber como é que vai ser essa trajetória dos juros. Mas, assim, para o ano de 2024, eu diria que a tendência é levemente altista, lógico, sempre trabalhando com margens, se preparando para a volatilidade, mas a tendência é que os Estados Unidos vá fazer seus cortes de juros em algum momento, e isso vai prejudicar o valor do dólar no exterior. Existem também outros fatores um pouco mais difíceis de serem previstos, como o desempenho da economia da China, quanto que ela vai demandar de commodities nossa, a própria questão da nossa taxa de juros, que o Banco Central tem cortado, e isso prejudica um pouco a atratividade dos títulos brasileiros. Então, existem outros fatores que podem afetar essa tendência, mas eu diria que para o curto prazo é uma movimentação lateral. Eu queria justamente te ouvir sobre a China, Leonel. A gente está aí com, né, são 3 semanas de altas ali nos mercados acionários chineses. Alguma confiança para essa reunião do partido que acontece na semana que vem? Na semana que vem, olhos voltados de fato para a China, o que vem efetivamente de medidas ou medidas que poderão ser sinalizadas pelo governo chinês aí para a economia nos próximos meses também vai ser um ponto de bastante atenção, portanto. Correto. A China é o nosso principal parceiro comercial, quem mais demanda importações do Brasil. Quase 30% das nossas exportações vão para lá. Por isso, o desempenho da China acaba afetando bastante o que se espera para o desempenho brasileiro, principalmente na questão de exportação de commodities. Como você mencionou, o ano passado foi um ano um pouco decepcionante em termos ao que se esperava para a China. Se esperava um crescimento um pouco mais forte, mais rápido. Então, há um cenário de cautela em relação ao desempenho da economia chinesa, de que está perdendo o ritmo no seu crescimento. Por isso, a expectativa é tão grande para essa reunião de diretrizes do Partido Comunista Chinês, em que provavelmente o mercado espera anúncio de medidas para ajudar a China a voltar a crescer mais. E a China crescendo mais, a expectativa de maior crescimento para a China é benéfica para nós, mais exportações, entra mais dólar, a taxa de câmbio tende a cair. Neste momento, Leonel, antes dessa reunião, te preocupa o comportamento demandador da China, né? Principalmente das commodities, como você acabou de pontuar. A China é nosso principal parceiro comercial. Continua demandando naturalmente, continua comprando, mas compra num ritmo mais cadenciado, né? De uma forma quase que mais parcelada, mais distribuída do que fez em anos anteriores. Para soja, para outras commodities, isso é um termômetro importante da economia que precisa ser considerado, inclusive no planejamento do produtor brasileiro? Com certeza. Um dos principais fatores que afeta os preços das commodities é a questão da oferta e demanda, né, o balanço entre oferta e demanda das commodities, e a perspectiva que, por exemplo, um ano atrás, em março de 2023, a gente tinha para o crescimento chinês, dava uma certa trajetória de expectativa de demanda para essas commodities, milho, soja, commodities metálicas para o setor de construção civil e tudo mais. E agora, como estão sendo feitos reajustes para baixo no crescimento da China, não é que a China vai comprar menos commodities da gente, é só que ela vai começar a comprar num ritmo mais devagar, como você mencionou. Por isso, essa expectativa tão grande se a China consegue efetivamente recuperar o seu crescimento econômico, elevar a taxa de crescimento econômico, porque isso aumenta a nossa demanda e aumento da demanda é, pressiona os preços para cima, né? Ajuda a elevar os preços das commodities, que ajuda a receita dos nossos produtores.
Hoje, antes da reunião, o cenário para a China é de cautela. Observa-se com uma certa preocupação se ela vai conseguir manter o ritmo de crescimento do ano passado. A maior parte dos analistas acredita que não. Tá. Leonel, você também citou essa condição do futuro dos juros aqui no Brasil, dessa condição da nossa economia. Nesta semana, nós tivemos, né, mais um Boletim Focus. Queria entender, a sua perspectiva em relação a esse boletim, e dois, como é que você vê essas perspectivas para a nossa economia também impactando o caminhar do dólar frente ao real daqui em diante. A gente tem essa continuidade também nos cortes da Selic, né? A gente imagino que isso vá continuar também, Leonel. A tendência é de que a gente veja mais cortes aparecendo. Excelente pergunta. Na última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, eles sinalizaram um grau de conforto com o desenvolvimento, né, da conjuntura econômica, tanto interna quanto externa. Aqui dentro do Brasil, os fatores pedem por corte de juros. Então, a gente vê o crescimento econômico desacelerando, a gente vê a inflação com algumas alertas, principalmente no setor de serviços, mas numa tendência de queda, e o Banco Central sinaliza que quer manter esses cortes de 0,5 ponto percentual para as próximas reuniões. O que pode dificultar um pouco a vida do Banco Central, e que até o momento não dificultou, é que, à medida que a gente corta os juros, o diferencial de juros que a gente oferece em relação aos Estados Unidos, né, o quanto de juros a mais que o Brasil paga, ele vai caindo. E por oferecer menos juros em relação aos Estados Unidos, a perspectiva é de que entre menos investimentos financeiros. E o pessoal procure menos investimentos no Brasil. Então, isso pode, em algum momento, começar a afetar para cima a taxa de câmbio, né? O Brasil ter pouca entrada de dólares e isso pressionar para cima. Se isso acontecer, talvez o Banco Central precise reavaliar o seu ritmo de cortes, né? Porque aí ele pode talvez não querer que a taxa de câmbio suba tanto, alguma coisa assim. Mas até o momento que o Banco Central sinaliza estamos confortáveis com o que está acontecendo, queremos continuar cortando 0,5 ponto percentual. O Boletim Focus mostra no final do ano a gente terminando com juros em 9% ao ano. E o fator de alerta que fica é a possibilidade, talvez, de algum momento a gente ter pressão altista no câmbio se os investidores estrangeiros pararem de nos procurar. A sua análise, Leonel, sobre esses cortes, sobre esse comportamento do Banco Central, do governo de uma forma ampla, faz sentido para o ambiente econômico que estamos vivendo? Como os nossos indicadores estão se comportando, justificam esse comportamento em relação à nossa taxa de juros? Sim, como eu mencionei, os fatores internos eles demandam esses cortes de juros hoje. Se você observar, por exemplo, a gente vai ter o dado do PIB daqui a pouco, a gente tem desacelerado o crescimento da economia a cada trimestre, o crescimento do crédito também tem sofrido um pouco com o ambiente de juros mais elevados. Existem, sim, preocupações que justificam esse tipo de comportamento do Banco Central. O que pode talvez atrapalhar essa estratégia e não permitir o Banco Central fazer isso mais para frente, de um lado, é se a inflação brasileira começar a mostrar sinais de estabilidade, de resistência. Eu mencionei que o setor de serviços hoje é uma preocupação do Banco Central. E de outro, se a gente começar a ter essa pressão externa, né, de menos dólares entrando, dólares saindo, isso talvez faça o Banco Central reavaliar sua estratégia. Mas hoje, para a conjuntura que nós temos, ela faz sentido e o Banco Central sinaliza que esse é o caminho que ele quer seguir. E todas essas perguntas eu te faço, Leonel, porque hoje a gente vê o produtor rural num dilema bastante forte, né? Ele vê o dólar pressionado, ele sabe que vai formar preços menores para as commodities que exporta, ao mesmo tempo que ele vê custos de produção crescentes e uma necessidade de fazer o planejamento da sua próxima safra. Ou seja, ele vai ter que colocar na sua conta, na sua gestão de risco de preço, na sua gestão de renda, que o dólar, portanto, segue bastante volátil e tem muito chão para correr ainda até que se defina, portanto, uma tendência clara. É preciso colocar esse risco na gestão do produtor também, né? É perfeito. Inclusive a questão do risco de crédito, a questão das taxas de juros. O produtor ele precisa se preparar para um ano de mais volatilidade
em que a gente não tem tanta clareza sobre o que vai acontecer nos próximos meses. Existe uma tendência de que o dólar suba um pouco até o final do ano, mas não gritantemente, é algo mais contido, o que pode ajudar nas receitas, mas prejudica nos custos, né? Então, o produtor ele tem que estar preparado para esse ambiente de volatilidade. Bom, Leonel, eu quero muito te agradecer pelas informações, pelas orientações, principalmente ao produtor. Como eu falei, ele está num momento de muita angústia, né? E naturalmente a gente está num momento de pressão severa sobre as commodities, de pressão sobre a margem do produtor, e ter essas informações faz muito bem para ele, né? Para ajudar nessa tomada de decisão. Obrigada mais uma vez por encerrar a semana conosco aqui no Bom Dia Agro, e já te espero para mais análises para as próximas conversas. Obrigada. Eu aguardo convites. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom final de semana pra ti, um abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.